bem? Vamos, então, nesta manhã, dar continuidade ao estudo Talentos Naturais e Dons Espirituais com a nossa professora Márcia Torres. Já estamos preparados? Nossa Bíblia, nossa apostila, para darmos início a esse estudo e que tenhamos um bom proveito nesta manhã. Quero deixar com vocês um recadinho que domingo estaremos mostrando a vocês algumas novidades que irão ocorrer na nossa EDV. Aguarde até o próximo domingo. Vamos estudar? Olá, meus amigos, como vocês estão? Meus irmãos, quanta saudade. Espero que em breve estejamos juntos, mas por enquanto estamos com a nossa EDV online, né? Nesse tempo difícil que estamos vivendo, mas essa foi uma estratégia que o Senhor nos deu, então temos que dar graças, porque de alguma forma estamos estudando e estamos juntos. Hoje vamos falar da lição 10, da continuidade a essa lição que fala de serviço, cujo subtítulo é Talentos Naturais e Dons Espirituais. Trabalhamos as competências, trabalhamos a competência-chave, vamos continuar trabalhando ao longo da lição, que é identificar e experimentar os dons espirituais. E na aula anterior trabalhamos uma competência secundária, que foi descrever a diferença entre talentos e dons espirituais, que foi a aula toda praticamente, né? Falamos bastante sobre suas diferenças, sobre os seus entrelaces, sobre a necessidade de usarmos os dons e talentos em prol do reino. Trabalhamos textos referentes à igreja de Coríntios, que era uma igreja cheia de dons, cheia de talentos, mas que estava em crise, muito semelhante com a nossa igreja atual. E hoje nós vamos falar sobre algumas referências acerca desses dons, pensando no ministério do Espírito Santo, entendendo que a vida do crente, para que tenha os seus dons, para que tenha um serviço eficaz, para que encontre qual é o dom que Deus derramou, ou os dons que Deus derramou sobre a nossa vida, precisamos estar fundamentadas nesse ministério do Espírito Santo. Então, a nossa lição hoje vai ser baseada praticamente nessa questão. Mas antes de começarmos, nossa EDV sempre é movida por um combustível que o Senhor nos ensinou, que é o combustível da oração. Então, antes de começarmos a tratarmos desses assuntos de hoje, vamos orar, vamos agradecer e vamos elevar nossas mentes ao Senhor para que o Espírito Santo coloque todos os nossos sentidos cativos nessa aula. Então, fechemos nossos olhos e oremos. Senhor Deus e amado Pai, é uma alegria estarmos aqui, mesmo, Senhor, online, junto com outros irmãos. Pai, queremos te agradecer por esse veículo de comunicação, pela tua boa mão sobre a nossa igreja, fazendo com que ela cresça, com que ela prospere em graça e entendimento. Senhor Deus, que o teu Espírito Santo venha conduzir essa aula, que venha, Senhor, colocar todos os sentidos de cada aluno que está assistindo cativos a tudo aquilo que tu precisa falar com eles nessa manhã. Pai, fica conosco, ajuda-nos, Senhor, naquilo que necessitamos. Consola, Espírito Santo, o coração das famílias que estão sofrendo nesse nosso país e no mundo inteiro. Coloca, Senhor, nas nossas mãos práticas de bondade, frutos do Espírito, para que possamos fazer o nosso papel diante de tantas calamidades que estamos vendo acontecer. Fica conosco, Deus. É assim que te pedimos, louvamos e já te agradecemos por tudo que tem feito e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos lá.
Hoje, então, trabalharemos o tópico 2 da página 91, que diz respeito a alguns pontos referenciais acerca dos dons. Acerca do cristão e dos dons espirituais, podemos resumir em: todo cristão foi regenerado pelo Espírito Santo, conforme o ensino de Jesus e a doutrinação apostólica. O que significa isso? Que todo verdadeiro cristão nasceu de novo do Espírito. Ser regenerado é ser reconstruído. Nós nascemos na carne, mas nós precisamos nascer pelo Espírito. Nós precisamos nascer no Espírito como uma nova vida em Cristo, como uma mente em Cristo. E isso é reconstruído pelo Espírito Santo de Deus. Todo verdadeiro cristão foi batizado pelo Espírito Santo, conforme o ensino de Jesus, com todos os demais membros do corpo de Cristo. Todos fomos batizados pelo Espírito Santo. Não precisamos de evidências de glossolalia, não precisamos de evidências de movimentos espirituais para entendermos e sabermos que fomos batizados pelo Espírito Santo. Quando houve a mudança da nossa mente, quando nós nascemos de novo, nós fomos batizados pelo Espírito Santo de Deus, que nos encheu, que nos envolveu e que nos fez habitação. Precisamos saber que recebemos o selo e o penhor do Espírito, pelo qual está guardado a nossa salvação. Quando recebemos o Senhor Jesus e fomos justificados pela fé, quando fomos regenerados e transformados em novas criaturas, filhos de Deus, nós fomos selados para a nossa salvação. É como se o Rei, que é o Rei Jesus, colocasse o selo dele, o selo que ele levou, o selo que ele recebeu, que ele alcançou através da cruz do Calvário, esse selo que nos deu vida e vida eterna. É esse selo que venceu a morte que está em nós. Todo cristão precisa saber que tem esse selo. Todo cristão, na letra D, precisa entender que é a habitação do Espírito e que o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa que habita em nós com sentimentos. Vamos pensar em uma pessoa espiritual que geme por nós quando estamos tristes, com gemidos inexprimíveis, e que sente quando fazemos uso indevido desse templo que é o nosso corpo. O Espírito Santo se entristece conosco, mas ele habita em nós. E ele nos dirige de alguma forma. Crente não tem sexto sentido. Crente é o Espírito Santo dizendo: faça isso ou não faça. É isso que nós precisamos entender. Não é intuição, é o Espírito que habita em nós e que quer nos dirigir sempre ao melhor caminho. E na letra E está escrito: todo cristão precisa saber que tem com o seu espírito o testemunho do Espírito Santo. Nós precisamos entender e crer de verdade que somos filhos, fomos feitos co-herdeiros com Jesus. Nós éramos criaturas. E quando nós atendemos o chamado do Espírito, quando nós atendemos o chamado de Jesus e reconhecemos Jesus Cristo como nosso único Salvador, como aquele que venceu a morte, como aquele que foi crucificado, como aquele que fez todo o sacrifício para pagar uma dívida altíssima que nós nunca poderíamos ter pago, nós temos certeza da nossa filiação. O nosso espírito testifica junto com o Espírito Santo que nós somos filhos de Deus, não mais criaturas, porém nós somos filhos de Deus. Agora no tópico 2, todo verdadeiro cristão deve, vamos saber o que a gente precisa, o que a gente deve saber. A gente deve saber
que todo cristão precisa se encher do Espírito Santo. Se encher do Espírito Santo não é ter o Espírito Santo, são coisas diferentes. Temos o Espírito, mas se nós não buscarmos ficar cheios desse Espírito, nós não vamos ter a plenitude daquilo tudo que o Senhor quer fazer conosco. Como é que a gente se enche do Espírito? Através da oração, da comunhão, da adoração, de tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo dessa apostila. Em todo momento a pessoa do Espírito é falado, em todos os capítulos do Espírito Santo, porque é Deus, Ele está presente em todos os momentos. Quer saber se você é cheio do Espírito Santo? Ah, mas como é que eu vou saber se eu sou cheio ou não? Faça essas perguntas para você mesmo. Não responda para mim, não sou eu que tenho que saber, é você que precisa perguntar a si mesmo. Quem controla a sua vida? É o Espírito Santo ou é o seu próprio querer? Como são as tuas conversas? São espirituais ou são conversas carnais? São conversas truculentas? São conversas indecentes? Como são as tuas conversas? Que culto você está prestando ao Senhor? É um culto que só acontece ali dentro do templo? Ou é um culto que começa fora do templo? Depois da instrução. Qual é o seu nível de gratidão com o Senhor? Um crente cheio do Espírito Santo precisa responder positivamente a essas perguntas. Letra B. Todo verdadeiro cristão deve manifestar em sua vida a existência e realidade do fruto de Espírito nas suas relações com o próximo. Precisamos manifestar amor, que é o fruto maior. E junto deles vem bondade, benignidade, gozo, paz, longanimidade, fé, mansidão e temperança, que são os frutos. É como se fosse uma tangerina, que é o amor, e que nós descascássemos cada gominho um fruto. Nós temos manifestado esses frutos junto ao próximo? Como tem sido a nossa manifestação de frutos do Espírito nas redes sociais? Se esse é o momento em que a gente está usando tantas redes sociais. Como é que nós somos vistas nas redes sociais? Pessoas truculentas ou pessoas que buscam justiça? Pessoas que agem conforme a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, ou pessoas que agem conforme Jesus? Pessoas que são mansas ou pessoas que ficam discutindo o tempo todo por coisas tão bobas? Que tipo de pessoas nós temos sido junto ao próximo? Isso é uma questão muito séria, porque nós somos espelho da glória de Deus. O que as pessoas estão vendo quando olham para a nossa face? Estão vendo o quê? Alguém extremamente intolerante? Alguém extremamente religioso que aponta todo tipo, que aponta e somente a tua razão é a correta? Que tipo de pessoa nós estamos sendo junto ao próximo? Pessoas respeitosas? Isso é muito sério. Um cristão precisa ser cheio do Espírito, buscar o Espírito, e isso é muito sério. Na letra C vem escrito: todo cristão deve buscar o poder do Espírito para dar eficiente testemunho de Cristo. Se você está fraca na fé, busca o poder do Espírito. Busca através da oração: Senhor, a minha fraqueza é essa. Eu não consigo ultrapassar esse anteparo. Então me ajuda. Busca o poder do Espírito para você superar as tuas barreiras. Busca o poder do Espírito para você abandonar aquilo que te impede de prosseguir. Busca o poder do Espírito para que você dê eficiente testemunho. Não é ninguém que vai falar com você. É o próprio Espírito que vai te convencer do pecado, da justiça, do juízo, por que você precisa mudar. Há uns anos atrás havia um grupo dentro do meu lar
e um grupo de estudo da palavra, muito parecido com pequenos grupos. E era um grupo de conversão também. A gente usava esse grupo para... as pessoas têm muita resistência à igreja, então elas iam, escutavam a palavra e iam se achegando, e daqui a pouco elas estavam na igreja. Era uma coisa muito legal que acontecia. E eu tenho uma amiga, tinha uma amiga e tenho uma amiga, ela é minha amiga até hoje, minha irmã em Cristo, que ela tinha muita resistência de entrar na minha casa porque ela fumava. E ela achava que era um pecado assim gravíssimo ela entrar na minha casa e escutar a palavra sendo fumante. E eu muitas vezes falava para ela, não, você tem que vir do jeito que você é, do jeito que você está, do jeito que você é, assim mesmo. O Senhor vai te ajudar, o Senhor vai te transformar, o Espírito Santo, com a tua querência, porque o Espírito Santo é educado, com a tua querência, ele vai modificar. E dito e feito, é uma menina de Deus maravilhosa, que quando começou a frequentar a igreja, ainda tinha alguns vícios, e ele, aos poucos, ninguém ficou no ouvido dela, ninguém ficou acusando ela. Embora a gente esteja num tempo de muitas acusações, e as igrejas são muito acusadoras, ninguém fez isso. Até porque tinha alguém que olhava por ela, né? Alguém que foi instrumento de Deus e que não permitia que ninguém fizesse isso. No caso, Deus, na sua misericórdia, me usou nesse momento. E ela foi largando, abandonando, até que ela se batizou, e é uma mulher de Deus, uma menina maravilhosa, que tem uma carreira secular brilhante e uma carreira também, e também tem um ministério muito bonito dentro da igreja. E é assim que o Senhor faz. Busca, que o Senhor vai te dando poder para que você possa testemunhar de forma correta e de forma a espelhar corretamente Cristo em você. Número 3. Todo verdadeiro cristão precisa, vamos ver do que a gente precisa, procurar servir melhor a Deus e realizar cada vez mais fielmente a obra de Cristo. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, quando a gente tem certeza que somos batizados e selados pelo Espírito, quando a gente tem certeza de quem é Deus na nossa vida, que nós não estamos sozinhos, que o Senhor está conosco o tempo todo, que somos filhos, somos habitações do Espírito Santo, a gente vai servir com precisão, a gente vai se deixar orientar pelo Espírito, a gente vai participar das atividades com amor, não por obrigação, a gente vai participar do crescimento da igreja local e da igreja de Cristo, que é o reino de Deus. A gente vai ter um ministério dominante de ganhar almas, a gente vai cumprir as nossas tarefas com excelência e com alegria no Senhor. Isso é que o cristão precisa procurar. Todo cristão precisa também aspirar todas as condições que o tornem mais eficiente no serviço e no testemunho do Evangelho. Não é qualquer trabalho que devemos aspirar, mas o melhor trabalho. Tudo que fizermos para Deus, temos que fazer o melhor. Se o teu ministério é na parte de educação, você precisa fazer o melhor. Se o teu ministério é no aconselhamento, você precisa fazer o melhor. Se o teu ministério tem a ver com a organização da igreja, você precisa ser o melhor. Em tudo que você fizer na sua vida, você precisa fazer o melhor. Não é ser o melhor para a tua vanglória, para a tua vaidade, para a elevação própria. Não é isso. Você precisa fazer o melhor, ser o melhor para o reino de Deus. Porque você sabe que você está fazendo, a tua função é nobre, porque é para Deus. Você é nobre e santo, porque você é nobre e separado, você faz parte de um reino, por isso você é nobre, e você é santo porque você é separado, e por isso você tem que dar o teu melhor para Deus, fazer o teu melhor. Letra C. Todo verdadeiro cristão precisa reconhecer
contudo, em espírito de submissão, que os dons espirituais são matérias de que as Escrituras tratam, ensinando que são dadas pela vontade de Deus. Ele dá os dons a quem Ele quer dar, na hora, para o lugar que vai ser útil, para ser usado no lugar correto. O Senhor não distribui dons à toa. O Senhor é Deus da sabedoria e do conhecimento. O Senhor é Deus e Ele sabe exatamente aonde você vai precisar usar aquilo que Ele está te dando. Os dons que o Senhor te dá não são permanentes, não são propriedade sua. Eles podem ser dados para outras pessoas também. Então você tem que ter um espírito de humildade e submissão para entender que aquilo que o Senhor te dá está numa escala horizontal, não está numa escala vertical. Nenhum dom é maior do que o outro. Lembra, na última aula eu falei que somente o amor, que é o dom maior, que envolve todos os outros dons, que é soberano porque é Deus. Fora isso, eles são horizontais, é um do lado do outro, é um encaixado no outro, é um precisando do outro. Os dons são usados no corpo de Cristo, no corpo eclesiástico, no corpo da igreja, dentro e fora do templo. Nós precisamos ter uma visão fora do templo, mas para que a gente tenha uma visão fora do templo, nós precisamos consertar a nossa visão dentro do templo. Para que possamos ter noção do menor para o maior. Né? A gente tem às vezes umas ideias megalomaníacas. Não pode ser assim. A gente tem que aprender do menor para o maior, ampliando, para que a gente possa ter uma visão eficaz, uma visão bem treinada, uma visão bem assertiva, certo? Então vamos lá. Então trabalhamos o que o cristão precisa saber, que foi regenerado, que recebeu o selo, que é a habitação. O que o cristão deve fazer, que é encher-se do Espírito, manifestar os dons do Espírito e buscar o Espírito. E o que todo verdadeiro cristão precisa, que é procurar servir da melhor forma possível, cheio do Espírito Santo, cheio desses dons e talentos que o Senhor distribuiu. E aí a gente passa para o último tópico dessa lição, que está na página 93, que é o exemplo do serviço de Jesus, que é a coisa mais linda. Nós abrimos a aula falando desse texto de Marcos 10, 45, que diz que o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, 45. E aqui em Filipenses 2,7 também tem um texto lindíssimo que diz: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Esse texto é lindo de Filipenses. Fala do poder de Jesus. Fala do poder desse servo fiel, desse servo sofredor. O Senhor, Ele vem aqui encarnado nessa terra para nos mostrar qual é o modelo perfeito de servidão. E olha que ele vem dentro de um contexto histórico grego-romano, um contexto em que o estilo de liderança não era nem um pouco de servidora, era uma liderança política centralizada, na mão dos fortes, dominadora, na mão de famílias de aristocratas. Então é
É um modelo de servidão em que Jesus fez uma contracultura. No lugar das famílias de aristocratas, Jesus chama os publicanos, chama aqueles que estão marginalizados para se sentar com ele à mesa, chama para perto aqueles que ninguém queria por perto, os leprosos, os doentes, os adúlteros, as prostitutas, aqueles que ninguém queria, os ladrões. O modelo de servidão de Jesus Cristo é um modelo que vai contra todo o paradigma da época. Mas ele mostra, através dos seus evangelhos, através da sua vida, da sua vida humana, não só da sua vida divina. E o evangelho de Marcos, ele é especial, apesar dele ser um evangelho bem contrito, bem assim enxuto, é um evangelho bem objetivo, não é objetivo que eu gostaria de falar, compacto. Apesar do evangelho de Marcos ser um evangelho bem compacto, ele é um evangelho que mostra Jesus como servo sofredor, como servo que vai em morte de cruz. Então, Jesus Cristo mostra dignidade nesse serviço que ele prestou aqui na terra, lavando os pés dos discípulos. Em João 13, 1-15, você pode ler essa passagem. No mundo, onde num mundo como hoje, em que o poder impera, as pessoas têm fome e sede de poder, você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Onde uma pessoa vai lavar os pés sujos de seus discípulos? Aonde? Isso vai contra toda a história da natureza humana. Onde os líderes sempre governaram e dominaram, onde o clero sempre dominou, onde os nobres sempre dominaram, e aí vem Jesus e quebra tudo. E faz tudo de novo. E nos ensina a fazermos tudo de novo. E Cristo seria servo em qualquer ministério. Se Cristo estivesse hoje aqui, encarnado conosco, ele também seria servo. E aí a gente pode entender, dentro desse serviço cristão, que é o que trata esse texto aqui, que é o que trata esse tópico 3, e dentro desse modelo de serviço cristão, a gente precisa seguir o modelo de Cristo. Existem na igreja alguns modelos de liderança, de serviço, desculpa. Tem aquele tipo de serviço que colabora por obrigação. É aquele grupo que fica sem graça. Você pede para colaborar, para fazer uma coisa, ele vai ficar sem graça, depois some, tu nunca mais acha para fazer nada. Tem um outro grupo que é voluntário, que está empolgado, vamos fazer, vão acontecer, e depois acaba, parece que diminui o gás, aí a pessoa não quer mais fazer parte de nada. E tem aquele grupo e que entende que faz parte de uma missão, é o grupo missionário. Missionário não é só quem sai da igreja, não, para ir para outros lugares. Missionário é quem cumpre a missão de Jesus Cristo. E esse grupo reconhece o chamado de Deus e é um grupo que ouve e que se compromete e que é orientado pelo Espírito Santo de Deus e que faz as coisas, faz o serviço cristão com alegria, com prazer, servindo com utilidade, com sensibilidade de ouvir a Deus. Então, meu irmão, para e pensa em qual grupo você está inserido, porque só tem esses 3 aqui citados. Em um deles você está. Você é o grupo que foge. Não, você é o grupo que faz por obrigação para não deixar teu irmão sem graça porque te pediu. Você é o grupo que estava cheio de gás e de repente acabou. Ou você é o grupo que reconhece o teu ministério e sabe usar o teu dom e o teu talento para que
a igreja de Cristo seja edificada. Para e pensa nesse parágrafo aqui. E aí, no último parágrafo está escrito assim: fica aqui o desafio da palavra. Devemos atentar para o ministério que recebemos no Senhor para o cumprirmos, está em Colossenses 4,17. Atenta para que você cumpra. E concluindo essa lição, a gente pode entender o seguinte: a vida cristã de um crente está fundamentalmente ligada ao ministério do Espírito Santo, dependente das suas relações com Ele. Crente cheio do Espírito Santo, crente que busca estar sempre em conexão com o Espírito Santo, crente que busca santidade, comunhão e adoração, crente que sabe qual o papel do Espírito Santo na sua vida, vai ser com certeza um servo grande e amoroso na casa do Senhor. Não para sua vanglória, mas para que o Senhor cresça e ele diminua, para que o servo diminua e o nome do Senhor seja exaltado. O Espírito Santo que em nós habita não deve habitar apenas, ele deve ter poder sobre nós, controlar a nossa vida, direcionar a nossa vida. E a gente, por último, tem que entender que dons espirituais são problemas de Deus. Ele dá esses dons para quem Ele quer. Ele concede dons segundo a sua vontade, não é segundo a nossa vontade. O Senhor, Ele julgar o dom que o Senhor deu para fulano e não deu para Beltrano, isso é uma grande bobagem e uma grande perda de tempo. O Senhor sabe o porquê dele conceder dons para uns, dons para outros, diferenciados. Nós precisamos entender que o verdadeiro sentido da vida é servir. Servir a Deus em primeiro lugar e depois ao próximo. Servir com os nossos dons, servir com nossos talentos e servir em comunhão. Servir como um corpo muito bem ajustado, muito bem aliançado, como uma casa muito bem alicerçada pelo poder de Deus, muito bem alicerçada pelo cimento do Espírito Santo, que não vai balançar. Uma casa firmada na rocha e ajustada, porque quando a gente está ajustado, ninguém consegue achar um furinho para poder entrar e fazer arruaça. Porque um membro, um órgão, um tecido vai proteger o outro. Que sejamos esse corpo em que um protege o outro e que um usa da melhor forma, sempre buscando a melhor forma, seus dons e talentos. Então é isso, que possamos estar juntos numa próxima lição e que em breve estejamos juntos presencialmente. Um grande abraço a todos e fiquem na paz.